Os festivais de cinema podem ser verdadeiras portas de entrada para o mercado audiovisual e cada vez mais estimulam experimentos em diferentes formatos e o surgimento de coletivos de realizadores. É o que o Circuito te mostra a partir de agora. Belém é uma cidade apaixonada por cinema e sempre teve festivais que reúnem fãs da sétima arte. Um deles é o OSGA, Festival de Vídeos Universitários. Foi para concorrer no OSGA que alguns estudantes criaram o coletivo Verotake. O OSGA, ele abriu as portas pra gente, né? A gente não tinha ainda essa intenção de criar um coletivo e produzir obras audiovisuais sem saber antes que a gente ia ter uma vitrine para mostrar nosso trabalho. Eu acho que a gente se juntou para produzir pela primeira vez para o Festival OSGA de Filme Universitário. E aí surgiu o Palafita numa dessas reuniões porque a gente queria algo que fosse regional e que marcasse o que é Belém, porque, querendo ou não, todas as nossas histórias se passam em Belém. E quando a gente soube em 2012 que o OSGA, que é um festival da UNAMA, iria permitir a participação de outras instituições na competição, a gente decidiu criar o coletivo e a gente produziu um curta-metragem chamado Paralelo. E a gente ganhou 4 prêmios e isso deu um impulso que a gente queria e a gente continuou produzindo. A gente tinha muita vontade de fazer, mas não era uma cobrança grande de ganhar o OSGA. Acho que a gente nunca nem imaginou que a gente ia ganhar. A gente só foi lá para participar mesmo, para produzir mesmo. Outro festival que incentiva a produção universitária é o Toró. O Festival Toró é um festival audiovisual voltado para universitários e para estudantes de escola de cinema de todo o Brasil, que é um processo que a gente acha que ainda está meio que em falta na região e todo o país, que é divulgar esses filmes produzidos por alunos, pessoas que ainda estão se especializando no ramo. Assim como o Toró, o Festival Audiovisual de Belém promove a experimentação da linguagem em diferentes formatos. O Festival de Audiovisual de Belém foi criado em 2013, né? A gente fez a primeira edição no Cinema Olímpia, até hoje persiste, né, no Cinema Olímpia. E assim, a nossa ideia não era somente fazer um festival de cinema, né? Até porque já havia na cidade um festival do tipo, mas sim fazer de fato um festival de audiovisual. Por isso que a gente tem algumas categorias que não são tão comuns, digamos assim, né? A gente tem videoclipe, videoarte, vídeo minuto, vídeo experimental e uma das categorias que é a mais estranha, digamos assim, que é a crítica de cinema. É comum as pessoas escreverem sobre filmes, mas não circularem em festivais com essa produção escrita. E eu acho que esses festivais eles incentivam os estudantes de graduação a terem esse desejo de ingressar nesse mercado e a produzirem coisas. Assim como a gente está produzindo várias coisas dentro da universidade ou até fora mesmo como exercício, então é importante também a gente estar enviando para esses festivais, estar entrando em contato com esse mundo para saber como é ter sua obra difundida em vários outros locais que não ficam só dentro da universidade ou na própria cidade. O festival ele é essa porta de entrada do produtor novo no mercado também? Sim, é alguém que participou desde a primeira edição, é a Adriana Oliveira, né? Ela ganhou a primeira edição do festival, com um curta-metragem quando ela ainda era universitária, né? O nome do curta-metragem é Espátula e Bisturi. E recentemente ela lançou a Batalha de São Brás. A nossa batalha acho que é primeiro na vida, né? Se superasse alguém. Também é um trabalho estético que mostra não somente o amadurecimento dela, como também uma discussão totalmente fundamental em Belém, né? Você falar de periferia, ao falar de ocupação de espaço, ao falar de cultura jovem. O hip hop é resistência. Ele promove coisas que o Estado deveria estar promovendo. Uma parada que o KLJ fala que o rap é a voz de quem não tem voz. Tem outro aspecto no festival que eu acho muito legal, é assim, muita gente nova está começando ali, leva um tempinho para produzir o seu material, mas ele está compartilhando pela primeira vez aquele material com pessoas que ele não conhece ou com outros realizadores que ele conhece. Como é essa emoção de levar o teu material, que tu levou um tempo para maturar ele, editando, montando, finalizando, aí ele está disponível para apreciação do público? Como é que é isso na hora do festival?
É uma coisa que eu não consigo nem explicar, porque eu sou o integrante do grupo que fica chorando lá na hora do festival. Eu dirigi o primeiro curta-metragem, O Paralelo, de 2012, e eu tava desesperado, simplesmente desesperado no dia. Eu pensando, as pessoas vão odiar, as pessoas vão falar muito mal de mim, eu não vou fazer nada nunca mais. E acabou que as pessoas gostaram bastante, assim, eu fiquei até surpresa. É sempre surpreendente, né, a gente ouvir as pessoas falando e tendo outras interpretações além daquilo que a gente tinha a intenção de mostrar. É uma grande porta, não somente de entrada, mas talvez até mesmo de consolidação, né? Que tu podes não somente apresentar tuas obras, mas receber o feedback, seja do público, seja dos curadores, e assim melhorar cada vez mais a tua produção. Como é uma coisa mais intimista, então a gente vê esse processo muito mais emocional do que estar em um grande festival, porque você está do lado de pessoas conhecidas, você chama seu tio, sua tia, sua avó, seus pais. E aí é como se fosse uma grande família vendo esse resultado final. Eu chamo todos os meus amigos para irem ver os filmes que a gente apresenta, eu compartilho no Facebook, e a gente tem uma torcida grande no dia dos festivais, porque a gente sempre leva amigos. E é muito bom, é realmente muito bom, porque a gente passa meses trabalhando naquilo e a gente consegue exibir no Cine Olímpia, que é um cinema, tipo... mais antigo do Brasil. Em atuação, sim, muito histórico. Foi o que aconteceu na exibição do curta Casa Velha. É a história de um velhinho que tem uma casa velha e ele não quer separar da casa. E ele vai arrumando o jeito dele não sair da casa, porque a casa é dele e ninguém vai tirar ele de lá. E foi uma experiência também muito legal. E ele tinha a característica de ser mais comédia. A gente queria prestar mais atenção a detalhes que a gente não tinha tido a possibilidade e nem era maduro o suficiente para fazer no primeiro filme. É claro que existe a competição. Os festivais são verdadeiras vitrines para novos realizadores, mas também podem ser um espaço para o erro, o acerto, o incentivo e as novas amizades. Fundamental mesmo é criar e vibrar junto. No festival você encontra realmente pessoas que foram lá, que fizeram com suor, com sangue. E aí você encontra pessoas que vão trabalhar com você futuramente, que vão ser seus parceiros, que vai ser seu produtor, vai ser seu diretor, vai ser seu roteirista. Então o festival, eu acredito que seja uma grande família. Essa questão de premiação é muito importante que exista, para que a gente acredite, né? Às vezes, não sei, se a gente não tivesse metido a cara em todos esses festivais, a gente poderia estar com essas produções na gaveta, sem acreditar no nosso potencial.